Vamos trabalhar agora com a unidade 2, vamos tratar da Lei Orçamentária Anual e as classificações das receitas e despesas públicas. Com base nas metas estabelecidas pelo PPA, que é o Plano Plurianual, e das orientações de dados pela LDO, que é Lei de Diretriz Orçamentária, o Poder Executivo elabora a Programação Anual do Trabalho, denominada Lei Orçamentária, que é a LOA, que é Lei Orçamentária Anual, né? E ela vai trabalhar com a finalidade principal da LOA, é estimar a receita que o governo espera dispor no ano seguinte e fixar as despesas que serão realizadas com tais recursos. Importante notar que a lei orçamentária é uma autorização de gasto, mas não uma obrigação de gasto. Por isto, o orçamento é dito autorizativo e não impositivo. Para ser realizada, as despesas precisam estar previstas na LOA, que é Lei Orçamentária Anual. Porém, nem todas as despesas previstas na LOA precisam ser realizadas. Nem tudo lá que eu fiz a previsão de despesa, eu preciso gastar ou utilizar. A LOA apresenta a programação de gasto separada em 3 demonstrativos distintos, também chamado de orçamentos. Embora o orçamento seja único, ele apresenta esses três demonstrativos distintos. Nós temos aí o orçamento fiscal, que ela traz as despesas dos poderes, seus fundos, órgãos e entidades administrativas, direta e indireta, inclusive fundações, instituições, e é mantida sempre pelo poder público. Nós temos o orçamento da Seguridade Social, apresenta as despesas com a saúde, a previdência social, a assistência social. Observa-se que tais despesas não ocorrem apenas nos órgãos e entidades de saúde, né? Previdência e assistência, mas praticamente todos os órgãos do governo. Nós temos também o demonstrativo, que é o orçamento de investimento das empresas estatais. Expõe as despesas de capitais das empresas em que o governo detém a maioria de capitais sociais com direito a voto e seja dependentes de repasse do Tesouro para suas operações. E vamos entrar nos princípios fundamentais da LOA, que é Lei Orçamentária Anual. Esses princípios são divididos em etapas. Nós temos a unidade, a universalidade, anualidade, exclusividade. Se falando da unidade, deve haver uma só LOA para cada entidade da federação. Quando eu falo em entidade da federação, eu posso falar de União, do Estado ou município, né? Então, eu não posso constituir, né, mais de uma entidade. Deve ter uma só entidade. Temos a questão da universalidade. A LOA deve conter todas as despesas e receitas da administração pública, né? E ela também vai envolver todos os poderes, fundos, órgãos, entidades da administração pública. Ou seja, ela é universal. Você vê que a unidade, ela trabalha só um orçamento. Na unidade eu não posso ter mais de um orçamento. Eu não posso apresentar 2 orçamentos para as entidades, né, das federações. Eu jamais poderia. Eu tenho que trabalhar uma só unidade. Vou apresentar uma só LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. E aí o trabalho que temos aqui também outro, que é a anualidade. As receitas e despesas constantes da LOA devem se reportar a um período determinado, em geral, um exercício financeiro, e corresponde créditos orçamentários que devem ter suas vigências no exercício financeiro. Ou seja, se falando do princípio fundamental da LOA, que é Lei de Orçamento Anual, ela tem a cada ano que fazer os seus orçamentos, né, do seu PPC, que é o Plano Plurianual. Nós temos a exclusividade.
A LOA não pode conter dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa. Eu tenho algo que está distorcido, estou dizendo que eu vou fazer uma arrecadação, né? E eu estou vendo que não existe, ela está lá, ela não tem, ela não dá, ela é estranha, aparece um cenário estranho na minha LOA, né? E aí ela não é compatível com a minha despesa, então aí não se pode trabalhar. Então vê a exclusividade em relação a isso. Ela tem que conter dispositivos, né? Dispositivo estranho à previsão da receita e a fixação da despesa. Continuando sobre os princípios fundamentais da LOA, que é a Lei de Orçamentário Anual, nós temos a especificação. A LOA não poderá designar dotações globais à despesa, devendo fornecer detalhadamente o suficientemente para a demonstração ou a origem e a aplicação dos seus recursos. Então eu tenho que ter detalhe, eu tenho que ser específico. A LOA ela não pode ter obscuridade. Eu tenho que ser específico na minha demonstração. Qual a minha origem do meu recurso? Qual a aplicação do meu recurso? Né? Então é um dos princípios, ser específico, né? É o detalhamento, a demonstração da origem, onde vai originar a receita e onde é que eu vou aplicar essa receita, minha aplicação dessa receita, dos meus recursos. A publicidade, que é outro princípio fundamental da LOA. A publicidade, a LOA, seus créditos e atos relativos à sua elaboração e execução devem ser divulgadas para conhecimento público, a ser acessível a qualquer cidadão para sua consulta. Ou seja, apresentei meu PPA. Dentro do meu PPA eu tenho uma LOA, que é o meu plano orçamentário anual. Ela tem que ter publicidade. Foi aprovado pelo Poder Legislativo, voltou para o Executivo, tem que estar no Diário Oficial, para que toda a sociedade possa ter conhecimento da LOA. Temos outro princípio que é orçamento bruto. A LOA deve conter as receitas e despesas pelos valores brutos, sem qualquer tipo de dedução prévia. Temos também mais um princípio, a não afetação da receita. As receitas constantes da LOA devem estar livres do comprometimento prévio a determinados gastos, sendo vedada a vinculação e a receita do imposto, órgãos, fundos ou despesas. Nós temos também outro princípio que é o equilíbrio. O equilíbrio às receitas constantes da LOA não deve exceder as despesas previstas para o exercício financeiro. Então é muito importante essa questão do equilíbrio orçamentário. Eu não posso ter uma despesa maior do que minha receita, porque senão eu vou entrar em endividamento do meu estado, do meu município ou da minha federação. Nós temos a programação, que é outro princípio. As receitas e despesas deverão ser organizadas de modo a veicular a programação de trabalho do governo, seus objetivos, metas e ações. Então, todo o orçamento da LOA, ele tem que ter uma programação. E essa programação, ele tem que ter um objetivo. Esse objetivo tem que criar, dentro desse objetivo, a meta e a realização das ações para que eu possa alcançar sucesso nessa programação. A Constituição Federal de 1988 adota ainda um princípio conhecido como regra de ouro. Essa regra de ouro ela tem como objetivo de impedir que a administração pública contraria as dívidas, possa contrair dívidas, empréstimo, financiamento ou emissão de títulos para custear suas despesas correntes. A regra de ouro, o montante de operações de crédito não deve exceder o montante das despesas de capitais. Então é importante você perceber que essa regra de ouro ela vem justamente para coibir a ação do poder administrativo público. Ou seja, eu estou dizendo que eu não posso contrair dívida, empréstimo, financiamento ou emissão de título para custear despesas correntes.
Se eu não fiz um bom planejamento, eu não trabalhei bem no meu PPA, que é o plano plurianual, com base na LDO, que é Lei de Diretriz Orçamentária, né? Eu não posso fazer empréstimo, financiamento, emissão de título para tentar custear as despesas correntes minhas. Eu tenho que trabalhar dentro do meu orçamento. O que é que eu tenho de receita? Qual a previsão de minha receita? E com essa previsão, baseado nessa previsão, eu faço a minha programação de gasto, que eu possa cumprir com minhas previsões de receita.